Saudações, estava realmente ansioso por este último dia, desde o início. Ontem, quando fui para casa, fiquei orando pelo estudo de hoje. Tive que mudar algumas coisas. Sabe que no ensino não é apenas falar, é uma comunicação espiritual e a comunhão. Só que não sei acerca desta turma. Vocês são tão maravilhosos e tão entregues, gostam muito de genealogias. Decidi fazer um pouco mais na genealogia. Não estou esperando este tipo de resposta, mas pode acreditar, vocês gostam muito de genealogias. Vos prometi que iria compartilhar um pouco acerca da genealogia de Jesus. Primeiramente, deveria falar do tabernáculo e vou fazer um pequeno resumo daquilo que é o tabernáculo. E espero que seja suficiente para vocês entenderem. Nesta primeira hora, vamos fazer uma introdução acerca da genealogia de Jesus Cristo. Faz parte das séries da história da redenção, o terceiro livro que tem uma capa vermelha. É chamado do candeeiro da aliança. Jesus veio a esta terra das trevas, assim como Deus criou a luz quando havia só escuridão. Jesus foi enviado a este mundo de escuridão e ele iluminou este mundo. Ele foi a lâmpada deste mundo. O autor, no início desta genealogia, ele fala de um Deus que é grande do que tudo. Nas sessões passadas, falamos de como o Abraão obedeceu a Deus. E estou certo que está se perguntando que se estivesse no lugar dele, teria obedecido como obedeceu Abraão. Eu estou no ministério já faz mais de 10 anos, mas a minha resposta até então é provavelmente o não. Eu quero ser honesto, ainda eu sou humano. Abraão não era um ser sobrenatural, era um ser humano como nós. Houve um tempo na sua vida também que não conseguia crer corretamente. Ele foi capaz de obedecer e seguir aquele caminho porque Deus mostrou-lhe alguma coisa. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que deve nos mostrar o caminho, nos guiar, mostrar alguma coisa. Como seres humanos, sem ver alguma coisa, não somos capazes de seguir. A menos que vejamos algo que é tão maravilhoso, não temos como seguir. Deus é tão grande que é tão difícil para qualquer um de nós o definir. Nós vivemos sobre 3 dimensões e entendemos apenas nessas 3 dimensões. E Deus tem inúmeras dimensões. Qualquer um de vocês, se tiver um conhecimento científico, mecânico, físico, astronômico, sabe que está além daquilo que são as nossas cabeças. Vamos dizer que isto está em 2 dimensões. Vamos dizer que existe isto que vive nas 2 dimensões. Então, se quer compreender a mim, deve vir, me aproximar e tentar compreender linha uma por uma. Então, tem que fazer um scan daquilo que eu sou. Então, se ele olha para mim neste sentido, ele vê em linhas. E para que entenda que eu sou um ser
tridimensional e levaria a eternidade para escanear-me linha por linha. E esta folha e esta folha são quase iguais e vivem de uma forma ordeira, quer dizer, aproximada. E eu posso me aproximar a esta folha aqui e dizer: eu estou mais perto de você do que é o seu parceiro. Mas porque não estou a tocar a linha, não tem como me compreender. Eu digo que estou mais perto de vocês e vejo todos vocês, posso tomar conta de vocês. Coloco um dedo e digo: isto sou eu. E só percebe aquele dedo que ele tocou. Continua a dizer: isto sou eu que estou a tocar. E ele só percebe aquele toque, aquele pequeno pontinho do dedo. Conseguem compreender o que quero dizer? Deus é tão grande que nós só compreendemos aquilo que podemos como seres humanos limitados. Jesus vem e diz: eu sou muito mais aquilo que vocês conseguem ver. E esta manhã gostaria de lhes mostrar quão grande Deus é. Vocês gostaram do material da escola dominical quando apresentei ontem. E vamos continuar com este material didático. Pode deixar as vossas canetas e desfrutar disto. E não precisa de anotações para isto. Mas para a segunda hora, vocês precisareis de tomar notas. O Deus que é tão grande do que aquilo que eu sou. João capítulo 10, versículo 29. O meu Pai que me deu é grande do que todos. O que é todos? Todo ou tudo significa tudo que existe no universo. Isso refere a tudo quanto possamos imaginar. E ele continua aqui dizendo: ninguém é capaz de lhes arrebatar das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Um pobre homem de Nazaré que parece não ser nada, parece ser um Zé Ninguém. Ele diz que o meu Pai é grande do que tudo. E eu e o meu Pai somos um. A minha oração é que esteja consciente de que este grande Deus é teu Pai. O Deus que é grande do que tudo. Vamos pensar um pouco acerca do tamanho de Deus que criou o universo. O tamanho do Sol e da Terra. O diâmetro do Sol é acerca de 100 vezes mais do que a da Terra. Se a Terra tivesse o tamanho da bola de pong-pong, o diâmetro do Sol seria de 5 metros. Seria deste televisor para até aquele televisor. Imagina a bola de pong-pong é tamanho da Terra e tudo isto é tamanho do Sol. O volume solar seria de cerca de 1,3 milhões de vezes que a Terra. Em outras palavras, o Sol é tão grande o suficiente para acomodar 1,3 milhões de planetas Terras nele. Pensar cerca de esferas de 3 dimensões e naquele Sol pode entrar 1,3 milhões de planetas Terra. Mesmo assim, o Sol é apenas um dos 6.000 estrelas que nós podemos ver com os nossos olhos. Albert Einstein estimou que há estrelas
do número de 10 a 25 zeros de estrelas no todo o universo. São tão muitas as estrelas que se uma pessoa contasse 20 deles num segundo, levaria 100 quadrilhões de anos para contar todos eles. Este é o número de existência das estrelas que o Albert Einstein estimou. O Sol, como a conhecemos, não é uma das grandes estrelas, é uma das pequenas estrelas. Vocês sabiam que o Sol é uma estrela, né? Todas as outras estrelas são como o Sol, produzem a luz e o calor. A Terra é apenas um planeta no sistema solar. Alguém consegue pronunciar esta palavra? Não é Betelgeuse, é Betelgeuse. Esta está a cerca de 427 anos de luz de nós. Alguém sabe o que é isso de anos de luz? Significa a velocidade da luz que tem por um ano sem descansar. E esta estrela faz isto por espaço de 427 anos. O seu diâmetro é 2 vezes a órbita da Terra ao redor do Sol. Isto é mais grande que o próprio Sol. Seu diâmetro é 2 vezes a órbita da Terra para com o Sol. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de pong, o diâmetro dessa estrela seria o comprimento de 6 estádios imperiais, um acima do outro. 512 milhões de sols podem entrar no Betelgeuse, o que significa que 665,6 trilhões de terras. Milcife, estas estrelas não apenas umas pequenas pontas pequeninas. Se a Terra fosse do tamanho da bola de ping-pong, o diâmetro desta estrela seria tão comprido como aqueles são as pontes douradas, que são a cerca de 2,7 km juntas. E pode entrar 2,7 quadrilhões de terra. Em termos de tempo, um ano tem a cerca de 31 milhões e 536 mil segundos. Será que não vos perdi com todos esses números? 1 milhão de segundos até agora é apenas 12 dias passados. 1 bilhão de segundos passados é a cerca de 31 anos passados. 1 trilhão de segundos é a cerca de 31.709 anos a 31.710 anos passados. 1 quadrilhão de segundos é a cerca de 3.179.792 anos passados. Consegue ver quão grande, quão longo são essas estrelas? Uma das grandes estrelas é Canis Majoris, uma das grandiosas estrelas que os cientistas já encontraram até agora. Se a Terra fosse do tamanho da bola de ping-pong, o diâmetro dessa estrela seria tão alta como o Monte Everest, a cerca de 10 km. Imagina tentar encher o estádio de Texas. E já esteve em Texas. E Texas tem o estádio mais grande do ZEUA.
Imagina tentar encher todo o estado de Texas com as bolas de ping de quase 56 centímetros de profundidade. E essa bola de ping é o planeta Terra. É o quão grande é esta estrela. O que nos faz com que nos surpreendamos é que existe mais de 10 tipos de estrelas no mundo inteiro. Aliás, no universo. Existem mais de 10 a 25 estrelas no universo. Agora vamos pensar acerca de galáxias. Já estão confusos? Temos o sistema solar. Os planetas giram ao redor do Sol. Tem muitos sistemas solares que, quando se unem, chama-se isso de galáxia. Cada galáxia contém acerca de 3 bilhões de estrelas e existe no mínimo 178 bilhões de galáxias que a humanidade pode calcular neste universo. Uma das galáxias que são tão claras e fácil de observar lá no céu é chamada de hidromassagem. Uma distância de 31 milhões de anos. A velocidade da luz é igual a 186 mil miles por segundo. Significa que são 671 milhões de miles por hora, que é igual a 1,8 bilhões de quilômetros por hora. Esta é a velocidade da luz. Precisaria voar 31 milhões de anos e desta velocidade para achar esta galáxia. Está a pensar que não, é tão longe. Mas onde está Deus nisto? Uma luz-ano é igual a 5,9 trilhões de miles, aproximadamente a 10 trilhões de quilômetros. Leva apenas 8 minutos para a luz solar chegar à Terra. Nós somos tão pequenos como uma partícula de poeira na altura. Agora consegue imaginar quão grande é o universo. E nós estamos nesta bola de ping e não tem como te encontrar lá naquela bola de ping. A nossa questão não é se existem outros seres no universo. Nós precisamos nos focar em quão grande Deus é e quão pequeninos nós somos. Fora dos 6,5 bilhões de pessoas nesta terra, estamos aqui, fomos escolhidos para crer em Jesus. Para que isto faz de nós especiais? A questão é, por que ele veio a este pequenino planeta Terra? Falamos disso porque quando falamos de genealogia de Jesus e da vinda de Jesus, a questão é de onde veio? Quem é este grande Deus que veio ter conosco? Quem é este Deus? Por que veio para aqui? Estamos à espera da vinda dele de volta e verá de onde, quão grande ele é. Para este tão grande Deus que criou todo o universo vir salvar a mim. A questão é por quê? E João 3,16 nos responde, diz que é por causa do amor. O amor dele é tão grande com que nos amou. As pessoas o acusaram de ser um falso, um herético, um ilegítimo, etc. Nós estamos aqui a tentar dizer a Deus
o que deve fazer e seguir os nossos desejos. Chegamos a dizer: se Deus não fazer isto, você não é Deus. Deus deve agir desta forma, deve ser bom até esta medida. Nós tentamos definir aquilo que Deus precisa ser e aquilo que Deus deveria ser. Como se não bastasse esse Deus tão grande vir na terra, descer a terra para nós, nós o tomamos e o crucificamos. O que expliquei poderá ter-vos passado, mas vamos desfrutar deste vídeo e vamos continuar a partir daí. Deus é tão grande mesmo. Consegue imaginar quão pequenos nós somos neste universo? Você pode acreditar que Ele
quis ver a esta terra e quer voltar para esta terra, talvez chegue a perder a fé, porque ele é tão grande mesmo. Nós precisamos entender quão grande é o Senhor Jesus Cristo. Não é apenas na dimensão desta terra. Leva muito tempo para ensinar isto. Vou levar alguns minutos para explicar o que é que o grande universo nos ensina. Não estou tão informado acerca de multi-universo. Isto é algo que encontrei no YouTube. Poderia colocar um link de referência para isto. Mas o que é que a grandeza do universo nos ensina? No século XX, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que o universo está expandindo. Rebobinando o processo matematicamente, ele calculou que tudo no universo, incluindo a matéria, a energia, espaço, mesmo o tempo, também teve o seu início. Esta é a olhada que usamos da perspectiva da ciência. A teoria veio, a teoria de Big Bang, o fato de que aí existiu o início do universo é inevitável. A conclusão é que tudo no universo veio de alguma coisa. E eles chegam à conclusão de que tudo começou do nada. A ciência é incapaz de nos falar do qual ou quem causou a existência do universo. Mas alguns chegam a apontar para a teoria do Big Bang. Mas tem aqueles com uma consciência que chegam a crer que tudo deve ter começado com um Criador. Deve ter havido um ser divino que começou com tudo. O cientista britânico Edmund Whittaker atribuiu o início do universo para uma vontade divina constituindo a natureza de nada. Muitos cientistas foram surpreendidos com o paralelo de criação, o divino de criação do nada com a história de criação bíblica que se encontra em Gênesis 1, versículo 1. Eles chegaram a descobrir que a explicação bíblica é a melhor, mesmo que eles se negam a crer nela. E somente ela enquadra-se nas descobertas científicas. Antes desta descoberta, os cientistas pensavam que a crença bíblica de que a criação de todas as coisas veio de nada era anticientífica. Ainda que ele era um agnóstico, Robert Jastrow foi compelido pelas evidências a admitir que agora nós vemos que as evidências astronômicas levam-nos à visão bíblica da origem do mundo. Outra declaração similar veio do agnóstico George Smoot, um cientista que ganhou awards de Nobel na liderança de COBI experiências ou experimentos. Ele chegou a dizer que não há dúvida que o paralelismo existe entre a teoria do Big Bang como um evento e a
noção da criação do cristianismo que vem do nada. Cosmologistas, aqueles que se especializam no estudo do universo e suas origens, eles descobriram que não há nenhuma chance de uma explosão cósmica que poderia ter trazido a vida, assim como uma bomba nuclear poderia fazer, a menos que houvesse uma engenharia precisa para fazer isso. E eles estão desmentindo esta teoria de Big Bang e colocam essa pergunta: você já imaginou uma bomba nuclear explodir e houver uma vida? Menos que haja uma engenharia precisa para fazer isso. Então, um arquiteto deve ter feito isso. Um super inteligente, um super engenheiro, um super desenhador. Elas colocam vários nomes, muitos diferentes nomes para este ser, apenas para tentar evitar a palavra Deus. Os físicos calcularam que para que a vida existisse, a gravidade e outras leis da física que governam o nosso universo precisaram estar intrinsecamente ligadas muito bem, ou o universo não poderia existir. Então, a ideia de que aí deve haver um arquiteto opõe-se à ideia dos evolucionistas, que os animais desenvolvam ou evoluem até chegar à humanidade. Sabe que os materiais que deixamos cair no oceano por tempo se juntam e, num determinado tempo, chegam a ser igual a isto. Como é que os relógios são intrinsecamente desenhados para que deem a hora certa? Que já tentou espalhar estas coisas, juntaram para fazer esse relógio. Eu já fiz e posso reorganizar. Teoria dos evolucionistas é tão difícil do que organizar, do que as ondas do mar organizar as partes deste relógio. Até os cientistas concordam no que deve ter havido alguém. Então, a teoria do Big Bang precisa ter tido alguém que estava a controlar a precisão das coisas para que surgisse alguma coisa. Porque se apenas a lei da gravidade falhasse em algum lugar, tudo teria se dissolvido e esmagado. Se a expansão do universo fosse apenas fraca, a gravidade teria puxado toda a matéria de volta para uma grande queda. Não estamos falando apenas de 1 ou 2% da redução da expansão do universo. O escritor Haken escreve: se a roda da expansão do universo tivesse, depois do Big Bang, tido um pequeno, mesmo apenas por uma parte, dentro de milhares de milhões de milhões, o universo teria recolapsado antes de chegar na sua própria medida. E de outro lado, se a expansão do universo fosse apenas uma fração grande do que aquilo que era, todas as galáxias, estrelas e planetas não poderiam ser formados e nós não existiríamos
como somos agora. E para a existência da vida, as condições no sistema solar e no nosso próprio planeta precisaram estar bem certos. Quer dizer, o nível de oxigênio, o hidrocarbonato, a água, a medida, a temperatura, a proximidade relativa, os químicos que embelezaram o nosso planeta, o Sol, a Lua, todos eles precisaram estar bem certinhos. Desta forma, não podemos que isto aconteceu por acontecer ou foi uma evolução. E aí precisou de algumas dúzias de condições que precisaram estar esquisitamente bem planejados e bem ligados para que nós existíssemos. Ou de outra forma, nós estaríamos aqui para pensar acerca disto. Cientistas que são agnósticos e ateus são incapazes de explicar estes acontecimentos ou coincidências. O físico teorística, o Stephen Hawking, foi um agnóstico. Ele escreve: o fato inesquecível é de que os valores destes números parecem ter sido bem ajustados para fazer com que haja possibilidade do desenvolvimento da vida. Será que o universo é um acidente ou milagre? Quais são as chances de existência do ser humano por acaso de uma explosão aleatória na história cósmica? Que a vida humana existisse de acordo com a teoria de Big Bang, isso é contra a lei da possibilidade. Um astrônomo calculou as possibilidades e chances e disse que são tão pequenas, trilhões de trilhões de trilhões, trilhões de trilhões de trilhões, trilhões de trilhões de trilhões. Em outras palavras, seria tão fácil uma pessoa que fecharam-lhe a vista e encontrar e descobrir especialmente uma marca de areia ou de grau de areia em todas as praias do mundo. As chances de um Big Bang aleatório produzir a vida como sabemos hoje seria como uma pessoa ganhando mais de 1000 lotarias consecutivas de mega milhões depois de comprar apenas um único bilhete para cada um. Aleluia! Será que vocês entendem isto? Você compra um bilhete cada sábado e ganha em cada bilhete por um espaço de 1000 vezes consecutivos. Isso seria incrivelmente grande mesmo. Isso não poderia acontecer a menos que alguém estivesse por detrás dos bastidores e que é o que todo mundo iria pensar. E é o que muitos cientistas estão concluindo. Alguém por detrás dos bastidores estiver a desenhar e a criar o universo. Este novo entendimento do quão miraculoso a vida humana é neste universo levou o agnóstico astrônomo George Greenstein a perguntar: será que é possível que de repente, sem querer, que nós estamos a cair numa prova científica
de que existe um ser supremo. Eles não queriam admitir a presença e a existência de Deus. E, sem querer, eles caíram neste entendimento de que existe alguém por detrás desta criação. Ainda que Einstein não era religioso, ele não cria num Deus pessoal, ele chamou o gênio por detrás do universo, um grande e superior em inteligência que, comparado a isto, todo o pensamento sistemático e o agir dos seres humanos é totalmente insignificante em reflexão. O ateísta Christopher Hitchens, que gastou muito do seu tempo de vida escrevendo e debatendo contra a existência de Deus, foi perplexo pelo facto de que a vida não poderia existir se apenas houvesse a diferença por um grau ou um cabelo. Davis reconhece que existe uma poderosa evidência de que existe algo por detrás de tudo. Parece que alguém tem conectado aos números da natureza, ou os números naturais, para fazer o universo. E a impressão deste desenho é maravilhoso. Concluindo, todo o universo foi desenhado e move de acordo com o plano e vontade de Deus. Onde está o centro da vontade e plano de Deus? Consegue imaginar? Consegue pensar? Ele desenhou tudo isso tão intrinsecamente, tão perfeitamente, apenas para tu, para si. Deus poderia mover os galáxias, as estrelas, para te salvar. Sentado aí como se não cresce nisto. Está sendo honesto, porque isto é inacreditável. É tão verdade que Jesus veio e disse: Eu vim para te salvar. Veio de onde? E de cima do universo. Deus está permitindo. Então, será que Deus está permitindo que todo o universo opere por causa de nós? Neemias capítulo 6, versículo. Aliás, capítulo 9, versículo 6, diz que só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Salmos 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Queremos voltar depois do intervalo e pensar como é que Jesus veio a esta terra.